Olá, boa noite, paz seja convosco. Eu estou aqui nesse ambiente de louvor e de adoração para compartilhar algo do coração do Pai para o meu coração e para o teu coração. Eu espero que você aí do outro lado esteja sensível para ouvir a voz do Senhor e que eu também esteja sensível a ouvir a voz do Senhor. No livro de Salmo, capítulo 87, versículo 7, diz assim: e os cantores e tocadores de instrumentos entoaram um cântico, dizendo assim: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. Os cantores, os tocadores de instrumento entoaram um cântico, e esse cântico é: todas as minhas fontes estão em ti. Que você possa cantar agora, entoar um cântico ao Senhor. Todas as minhas fontes estão em ti, em nome de Jesus. E sobre esta palavra, aleluia, eu oro ao Senhor. Pai, aqui o salmista está dizendo que todos os cantores, tocadores, cantaram, entoaram um cântico, dizendo: todas as minhas fontes estão em ti. E eu creio, ó Pai, que minhas fontes, a fonte do meu sucesso, a fonte da minha cura, a fonte do meu milagre, da minha libertação, da minha restauração, estão em ti, Senhor. A minha alegria está no Senhor. A minha paz está no Senhor. E com esta palavra, todas as minhas fontes estão em ti. Eu quero compartilhar um capítulo de um livro que eu estou lendo, Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios, de T.L. Osborne. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei. O capítulo 19, que diz assim: a autoridade da palavra de Deus. Eu li esse capítulo de manhã, fiquei meditando. Então eu quero compartilhar aqui essa mensagem do pastor Osborne, isso mesmo, Osborne, T.L. Osborne. Eu não sei se esse moço se encontra ainda vivo ou se já dorme, se descansa no Senhor, mas eu sei que esta obra ela é grandiosa. E todos os capítulos que eu já li, os 19 capítulos para trás, são maravilhosos, de um aprendizado maravilhoso, e eu senti no meu coração de compartilhar esse capítulo 20 com vocês. A autoridade da palavra de Deus. Muitas vezes os teólogos são nossos inimigos. Fase da verdade, filosofia e da palavra dogma e credo, quando deveria entendê-las como representação do Mestre. A palavra nos mostra como falaria Jesus se estivesse aqui. Ela ocupa seu lugar, tem a mesma autoridade como se ele próprio estivesse presente. A palavra que nós acabamos de ler agora, aqui no versículo, vamos lá, a palavra nos mostra como falaria Jesus se estivesse aqui. Ela ocupa seu lugar, tem a mesma autoridade como se ele, Jesus próprio, estivesse presente. Nós acabamos de ler aqui no livro de Salmo, capítulo 87, que diz: todas as minhas fontes estão em ti.
É o próprio Deus falando conosco. E nós temos que nos sentir desta forma. Quando consultamos a Bíblia, precisamos nos lembrar de que ela é o livro que tem vida e no qual Deus habita. Por isso que eu estou compartilhando esse capítulo com vocês. É de uma sabedoria, igreja, maravilhosa. A palavra é sempre atual. A Bíblia é sempre atual. Foi e é, será, foi e é e será a voz do Altíssimo. Nunca estará ultrapassada. E sempre fresca e nova ao coração em comunhão com Deus. A palavra é sempre atual, sempre atual. Foi e será a voz de Deus, nunca será ultrapassada, é sempre fresca e nova ao coração em comunhão com Deus. A palavra é tempo presente, voz viva do céu. Ela é como seu autor, Deus, eterna, invariável e viva. A palavra são os sopros, a mente e a vontade dele. Ela é o próprio Senhor falando, é parte dele, permaneça eternamente. Deus é, sua palavra são um só. Deus e sua palavra é um só. Jesus é a palavra. Ele vive em mim. Quando leio a Bíblia, alimento-me da palavra e ela passa a viver em meu ser. E isso é o que faço quando quero mais de Cristo. Se desejo mais conhecimento dele, aprendo mais das Escrituras. Seguro-as nas mãos, guardo-as no coração e mantenho-as nos lábios. Vivo à luz dela e elas habitam em mim. A palavra é a minha cura, minha força, o pão da vida para mim, a própria habilidade de Deus em meu viver. Então viva como a vida de Cristo. Tudo que ela é, tudo que ele é, sua palavra também é. Minha confissão, minha luz e salvação, meu descanso e meu travesseiro. É o que me dá tranquilidade em qualquer confissão. Transforma minha derrota em vitória e dá-me satisfação onde reina a dissolução. Essa é a primeira parte maravilhosa. A palavra não é um livro comum. O hábito mais perigoso a se ter é o de tratar a palavra de Deus como se fosse um livro comum. Algumas pessoas declaram que ela é a revelação de Deus, mas ao mesmo tempo recorre ao braço da carne em busca de socorro, em momento de dificuldade, quando na verdade a palavra promete livramento perfeito. Essas pessoas geralmente lidam com a redenção como se ela fosse um belo romance. Lê artigos acerca dela, canta hinos louvando-a, contudo vive sob o domínio do adversário. Confessa continuamente enfermidade, temor, fraqueza, dúvida, apesar da revelação de Deus, da sua redenção, do sacrifício substitutivo de Cristo, do fato dele estar assentado à destra do Pai, de ter consumado a obra que satisfaz perfeitamente as exigências da justiça e supre todas as necessidades do homem. Lemos acerca da redenção, cantamos a respeito dela e depois falamos sobre ela como se fosse apenas uma fábula. E por essa razão que há tanta enfermidade, fraqueza, tanto medo e tanta doença na igreja, no corpo de Cristo. Hoje, por isso os cristãos não se mostram corajosos e temem as ameaças de Satanás.
todas essas coisas se transformaria imediatamente se os cristãos concedessem a palavra ao mesmo lugar que concederia a Cristo, se ele estivesse aqui em carne entre nós. Oh, aleluia! Ele está falando comigo. Próximo ponto aqui desse capítulo. Ele está falando comigo. Então a Bíblia, ela fala comigo, Deus fala comigo. O mineiro estava moribundo na Serra da Califórnia. Agora o autor está dando um testemunho. Uma cristã leu João 3,16 para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem abriu os olhos, fitou e perguntou: isto está na Bíblia? Perguntou para aquela missionária. Ela respondeu: sim, está. Respondeu a senhora. Isso se refere. Aí ele perguntou: isso de João 3,16 refere-se a mim? Ela respondeu: claro que incluiu o Senhor. Ela respondeu para ele: claro que incluiu o Senhor. Ele ficou, esse homem estava doente, né? E ela pregou esta palavra para ele. Ele ficou quieto alguns momentos. Em seguida perguntou: ele não disse mais nada? Então ela leu João 1,12. O Evangelho de João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. E acrescentou ternamente: Ele está falando comigo. O moribundo perguntou. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Deus está falando comigo? O homem abriu os olhos, balbuciou, aceitou a palavra. Estou satisfeito. Aceitou a Cristo, estou satisfeito, e passou para a eternidade. Ele aceitou Jesus e descansou no Senhor. Certo cristão disse: gostaria de saber se ele me inclui aí o escritor dá o testemunho. Esse moço aceita a palavra, né? Ele está falando com você. Você só precisa aceitar que Cristo está falando com você quando a palavra é mencionada. Porque nesta noite, quando eu abri a Bíblia lá no culto, eu me deparei, porque está marcado, eu sempre estou com a canetinha marcando, e eu deixei bem frisado, eu marquei com a caneta, eu marquei com marca-texto, esse finalzinho do versículo 7 do capítulo 87 de Salmo: todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Todas as minhas fontes estão em ti. Esse é o louvor. Eu iniciei o culto dessa noite com essa palavra. Esse é o louvor que eu tenho que cantar. Todas as minhas fontes estão no Senhor. As suas fontes não estão em mim. As minhas fontes não estão em você. Todas as nossas fontes estão no Senhor. Aleluia. Então, nós precisamos aceitar que Cristo está falando conosco. Em todo momento que nós abrimos a palavra de Deus, eu tenho que ter consciência e tomar posse daquilo que Cristo está falando comigo. Mas é bem verdade, saindo um pouquinho aqui do estudo aqui, desse capítulo, mas é bem verdade que quando eu abro a Bíblia, muitas das vezes, eu quero uma palavra de vitória, que vai pagar minhas contas, que vai resolver os meus problemas, né? Mas sim, eu quero dizer para você, quando Jesus caminhou sobre essa terra, Ele ensinou acerca do seu reino. E eu, Rosilene, tenho que pregar, tenho que viver o que a palavra me diz. E a palavra me diz que Jesus já levou sobre si
as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu preciso crer nesta palavra. Então, quando eu abro a palavra, ela está me ensinando, ela está me exortando a tomar posse daquilo que é meu por direito. Tem uma canção que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas a receber, e nada mais nos existirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Voltamos aqui. E o escritor continua: certo cristão disse: gostaria de saber se ele me inclui quando nos deu Isaías 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Talvez você também está perguntando se esta palavra é para você, se te inclui, ou se é só no tempo de Isaías. Não, essa palavra é para mim. Esta palavra é para você, te inclui, igreja. Isso se aplica a mim. A passagem de Jeremias, aí o cristão continua perguntando: isso se aplica a mim? A passagem de Jeremias que diz 33:3, o que diz lá? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Esta palavra não é só para o tempo do profeta Jeremias, também é para o meu tempo, é para o teu tempo. E essa palavra se dirige a mim. Outra pergunta: posso reclamar isto? E quanto a Isaías 45:11, a parte B: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Posso aceitar essa promessa como minha? O cristão continua: sim, igreja, pode, você pode, eu também posso. Por isso que eu achei tão importante, sabe, esse capítulo desse livro. Aleluia. Quer dizer que posso, aleluia, aí posso aceitar essa promessa como minha. E é para mim também. Em João, que está escrito em João 15:7, temos: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso foi escrito para mim? O cristão pergunta: sim. Quer dizer que posso clamar a Ele e Ele me responderá? Sim. A resposta para todas essas perguntas é sim. Todas essas promessas são sua, igreja, são minha. É como se você fosse a única pessoa no mundo e tudo isso tivesse sido escrito para o seu benefício. Até agora nada pedis em meu nome, pedi e receberei, para que a vossa alegria se cumpra. João capítulo 16, versículo 24. Essa promessa é sua, essa promessa é minha. Não há dúvida de que pertence a você, e é tão sua quanto o cheque preenchido com seu nome e assinado por um comerciante. A promessa é seu cheque. Você pode sacar essa bênção.
a importância no banco. Esse cheque não é mais seu do que essas promessas registradas no maravilhoso livro. Quando necessitamos, pode confessar ousadamente: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quando enfermo, confesse ousadamente: pelas suas pisaduras foste sarado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Fé na palavra é fé em Deus. Se você quer aumentar sua fé no Altíssimo, alimenta-se da palavra. Descrer dela é descrer do próprio Deus. Quando você crê na palavra, confessa alegremente suas palavras. Nossas atitudes em relação à palavra resolvem tudo. Enfrente Satanás dizendo: está escrito. E toda enfermidade, e toda doença, e todos os sintomas terão desaparecerá. Diga o que Deus diz. Satanás não suporta isso. Ele é inimigo, ele é um inimigo derrotado. E sabe disso desde o tempo em que Jesus ressuscitou como vencedor sobre a morte e o inferno. Ele sempre se esforçou para impedir que a igreja descobrisse isto. Sempre obedeceu a todas as ordens dos homens que utiliza da palavra contra ele. E ainda obedece. Satanás obedece quando nós utilizamos a palavra contra ele. Quando o inimigo sabe que descobrimos o segredo de empregar o está escrito, sua entrega é certa, e disso ele sabe. Confesse o que Deus diz. Próximo e último ponto aí desse capítulo. Confesse o que Deus diz. Enviou a sua palavra e os sarou. Salmo 107, versículo 20, parte A. É para o seu próprio caso. A palavra há de curá-lo. Confesse esse versículo dizendo: Deus envia sua palavra e me cura. Em seguida, louvai por sua cura. O que o Senhor faz para uma pessoa, Ele fará por todos os que creem na sua palavra. Ao confessar a palavra, essa atitude trará cura. Ao confessar sua enfermidade, você se manterá enfermo. Confesse sempre a palavra. Mesmo quando tiver sentimento contrário, faça-o. Confessar a palavra sempre dará a vitória. Sua palavra cura hoje. Mesmo quando tiver sentimento contrário, faça-o. Confessar a palavra sempre dará vitória ao crente. Sua palavra cura hoje. Guarda firme sua confissão, mesmo quando o testemunho dos 5 sentidos contradiz a palavra. Mostre que você está estabelecido na palavra. A palavra é sempre vencedora. Ao declarar: pelas suas feridas estou curado, você amarra as mãos de Satanás. Ele está derrotado e sabe disso. A palavra é a arma mais eficaz na terra para ser usada contra Satanás. Durante a grande tentação no deserto, Jesus não se utilizou de arma alguma, senão o está escrito. Esta foi a arma que o nosso Salvador empregou toda vez que Satanás tentou derrubá-lo. Está escrito, dizia Jesus. Em seguida citava a Escritura, repetindo o que Deus dissera. Qual foi o resultado? Então o diabo deixou, e eis que chegou os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 11. Essa foi a vitória final. Satanás foi completamente derrotado. A única arma que Jesus usou foi a palavra. Ela sempre vence. Senhor, o Senhor me fez conhecer
esta mensagem e através dela eu tenho usado a palavra na minha vida. Hoje, ó Deus, em nome de Jesus, eu compartilho esse capítulo desse livro de ensinamento profundo com a igreja, para que no nome de Jesus nós possamos usar a palavra e nós tomamos posse da cura em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique com Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com você. A única arma que Jesus usou foi a palavra. A palavra. A palavra sempre vence. Amém? Deus abençoe. Beijo grande.